Estávamos arrumando nossas malas para uma viagem em família quando meu filho chegou e disse: Pai, pode desfazer suas malas, dei sua passagem para meu sogro. Na hora não acreditei, mas o sogro dele chegou com as malas prontas e dizendo: Ainda bem que não sou eu que vou ficar para trás. Segurei o choro e preparei uma surpresa. Meu nome é Paulo, tenho 76 anos e sempre acreditei que família era sagrado. Trabalhei a vida inteira como contador em uma empresa pequena aqui na cidade, acordando cedo todos os dias, pegando ônibus lotado, enfrentando sol e chuva para garantir o sustento da minha casa. Criei meu filho Daniel praticamente sozinho, depois que minha esposa faleceu quando ele tinha apenas 12 anos. Foi difícil, não vou mentir. Teve noite que eu chorei escondido no banheiro, me perguntando se estava fazendo tudo certo, se conseguiria ser pai e mãe ao mesmo tempo, mas nunca desisti, nunca deixei faltar nada para ele. Daniel cresceu, formou-se em administração, conseguiu um emprego bom e casou-se com a Camila há 5 anos. Ela parecia uma moça educada, sempre simpática quando nos encontrávamos nos almoços de domingo. Eu tentava manter a tradição de reunir a família pelo menos uma vez por semana, preparando aquela macarronada que o Daniel adorava desde pequeno. Às vezes, a Camila trazia uma sobremesa e a gente ficava conversando na sala até o fim da tarde. Eram momentos simples, mas que eu guardava no coração como se fossem tesouros. No começo do ano, eu tive uma ideia. Juntei minhas economias, aquele dinheiro que eu ia guardando mês a mês da minha aposentadoria, e propus para o Daniel fazermos uma viagem em família no final do ano. Seria eu, ele e a Camila. Nada muito luxuoso, mas algo especial. Uma semana na praia, num resort que eu tinha visto na internet e que parecia perfeito. Piscinas, restaurantes, aquelas atividades recreativas. Seria a primeira vez que eu viajaria de avião na minha vida e confesso que estava ansioso e empolgado como uma criança. Quando contei a ideia para o Daniel, os olhos dele brilharam. Ele me abraçou forte e disse que seria incrível, que fazia tempo que a gente não passava um tempo assim juntos, só nós. A Camila também pareceu animada. Já começou a falar sobre as roupas que ia comprar, os passeios que podíamos fazer. Eu me senti realizado. Afinal, era isso que eu sempre quis: proporcionar momentos felizes para minha família. Fui até a agência de viagens no centro da cidade, sentei com a moça que me atendeu e expliquei tudo direitinho. Queria algo bonito, mas dentro do meu orçamento. Ela foi muito atenciosa, mostrou algumas opções e fechamos o pacote. 3 passagens, hotel com pensão completa, transfers, tudo incluso. Paguei à vista, com o dinheiro que levei numa envelope. Saí de lá com os vouchers na mão e o coração cheio de alegria. Guardei tudo numa pasta especial que coloquei na gaveta da minha cômoda. Os meses foram passando e eu ia contando os dias. Comprei uma mala nova, daquelas de rodinhas que facilitam para quem tem a idade que eu tenho. Comecei a separar as roupas, as bermudas, as camisas de manga curta. Comprei até um chapéu novo e um protetor solar que a farmacêutica me recomendou. Cada preparativo era feito com carinho, pensando em cada detalhe. Eu queria que tudo fosse perfeito. O Alexandre, pai da Camila, tinha 72 anos e sempre foi meio metido a sabichão. Nos almoços de domingo, ele aparecia de vez em quando e adorava contar vantagem. Falava do carro novo que tinha comprado,
da viagem que tinha feito, das coisas que tinha. Eu nunca liguei muito. Sempre fui mais simples. Não tenho essa necessidade de ficar me exibindo. Mas percebi que o Daniel começou a mudar um pouco depois que se casou. Começou a dar mais valor para essas coisas materiais, a falar sobre marcas de roupa, sobre lugares caros. Eu atribuía isso à influência da Camila e do Alexandre, mas pensava que, no fundo, o meu filho ainda era aquele menino de coração bom que eu criei. Quando comentei sobre a viagem na frente do Alexandre, ele fez uma cara meio estranha e disse que também tinha planos para aquela época, que ia visitar uns parentes no interior. Senti um certo alívio, para ser sincero. Não que eu tivesse algo contra ele, mas aquela viagem era para ser um momento nosso, meu e do meu filho, com a nora também, claro. Um momento de reconexão, de fortalecer os laços que às vezes a correria do dia a dia vai enfraquecendo. A data da viagem foi se aproximando e eu fiquei cada vez mais animado. Comprei revistas sobre o destino, li sobre os pontos turísticos. Fiz uma lista de restaurantes que queria conhecer. Até comecei a fazer caminhadas no parque perto de casa para estar em melhor forma física. Queria aproveitar cada segundo daquela semana. Seria a viagem dos meus sonhos, a coroação de tantos anos de trabalho e dedicação. Na semana anterior à viagem, comecei a arrumar minha mala de verdade. Dobrei cada peça de roupa com cuidado. Coloquei os remédios que tomo diariamente numa nécessaire. Separei os documentos. Estava tudo organizado, tudo planejado. Eu mal conseguia dormir de tanta expectativa. Acordava no meio da noite e ficava imaginando como seria sentir a areia da praia nos pés, mergulhar no mar, jantar vendo o pôr do sol. Se você chegou até aqui, é porque a história te tocou. Então clica em gostei e escreve nos comentários de onde você está assistindo. No dia da viagem, acordei cedo mesmo sem precisar. Tomei meu café reforçado, revisei a mala pela 10ª vez, conferi os documentos. O voo estava marcado para o início da tarde, então ainda tinha tempo. Daniel tinha combinado de passar em casa por volta das 10 da manhã para irmos juntos ao aeroporto. Eu estava na sala, sentado no sofá com a mala ao lado, quando ouvi a chave na porta. Meu filho tinha uma cópia das chaves desde sempre. Daniel entrou com uma expressão estranha no rosto. Não era a cara de alguém animado para viajar. Era uma mistura de desconforto e algo que eu não conseguia identificar. Meu coração apertou na hora. Aquele pressentimento ruim que a gente tem às vezes. "Oi, pai", ele disse, sem me olhar direito nos olhos. "Oi, filho, já está pronto? Que horas a Camila chega?" Perguntei, tentando manter o entusiasmo. Ele respirou fundo e soltou. "Pai, pode desfazer suas malas. Dei sua passagem para meu sogro." Achei que não tinha entendido direito. Dei uma risada nervosa, daquelas que a gente dá quando acha que alguém está fazendo uma piada de mau gosto. "Como assim, Daniel? Para de brincadeira, filho. A gente tem que sair logo." "Não é brincadeira, pai." O Alexandre não pôde mais fazer a viagem que ele tinha planejado, e a Camila pediu para ele ir com a gente. Eu achei justo, afinal, ele também é da família agora. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. As palavras não saíam da minha boca. Fiquei ali, parado, olhando para aquele homem de 41 anos que eu criei, que eu sacrifiquei tudo para educar. E não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas, Daniel, eu que paguei essa viagem, eu que economizei o ano inteiro. Era para ser nossa viagem
minha e sua. Consegui falar, sentindo a voz tremer. Eu sei, pai, mas é só uma viagem. Você pode ir na próxima vez. O Alexandre nunca viajou de avião, assim como você. Vai ser uma experiência legal para ele também. Só uma viagem? Repeti, incrédulo. Filho, eu tenho 76 anos. Eu não sei quantas próximas vezes eu vou ter. Antes que ele pudesse responder, a campainha tocou. Daniel foi abrir a porta e lá estava o Alexandre, com 2 malas enormes, um sorriso largo no rosto e usando uma camisa havaiana nova, daquelas bem chamativas. Opa, Paulo, ainda bem que não sou eu que vou ficar para trás, ele disse, com um tom de deboche que me cortou como uma lâmina. Essas coisas acontecem, né? Fazer o quê? Mas não fica triste, não. Você pode assistir novela aqui em casa que o tempo passa rápido. Eu olhei para o Daniel, esperando que ele dissesse alguma coisa, que colocasse o sogro no lugar, que me defendesse. Mas ele apenas desviou o olhar, constrangido, e começou a ajudar o Alexandre com as malas. Foi naquele momento que algo se quebrou dentro de mim. Não era só a decepção de perder a viagem, era a humilhação de ser tratado como se eu fosse descartável, como se todo o sacrifício que fiz durante anos não valesse nada. Era ver meu próprio filho me abandonar, me trocar por um sogro metido que mal conhecia. Segurei o choro com todas as forças que tinha. Não ia dar a eles a satisfação de me ver desmoronar. Levantei do sofá, peguei minha mala e levei de volta para o quarto, sem dizer uma palavra. Ouvi a voz do Alexandre na sala, fazendo piadas, rindo alto. Ouvia o Daniel respondendo, fingindo que estava tudo normal. Fechei a porta do quarto e sentei na cama. As lágrimas que eu estava segurando finalmente caíram. Chorei em silêncio, com as mãos no rosto, sentindo uma dor que eu não sentia desde o dia em que enterrei minha esposa. Era uma dor de perda, de traição, de solidão. Como meu filho pôde fazer isso comigo? Como ele pôde me humilhar dessa forma? Depois de uns minutos, enxuguei as lágrimas e respirei fundo. Não ia ficar ali me lamentando. Se meu filho tinha me desrespeitado dessa forma, ele ia aprender uma lição. Peguei meu celular e liguei para a agência de viagens. A mesma moça que tinha me atendido atendeu o telefone. Bom dia, aqui é o Paulo. Eu comprei um pacote de viagem com vocês para hoje, lembra? Eu disse, tentando manter a voz firme. Sim, senhor Paulo. Está tudo certo com a viagem? Ela perguntou animada. Olha, infelizmente, tivemos um problema de saúde aqui. Os passageiros não vão poder viajar hoje. Preciso cancelar o pacote inteiro. Houve um silêncio do outro lado da linha. Senhor Paulo, o senhor tem certeza? Porque o voo é daqui a poucas horas e o cancelamento nesse prazo? Tenho certeza absoluta. Cancela tudo, por favor. O hotel, os transfers, as reservas, tudo. Eu sei que vou perder o dinheiro, mas não tem problema. É o que precisa ser feito. Ela ainda tentou me convencer a não cancelar. Explicou sobre reembolso parcial e outras coisas, mas fui firme na decisão. Desliguei o telefone e senti uma mistura estranha de tristeza e satisfação. Eu tinha perdido muito dinheiro, é verdade, mas não ia permitir que me tratassem como um trouxa. Fiquei no quarto até ouvir a porta da rua fechar. Eles tinham ido embora. Levantei e fui até a janela. Vi o carro do Daniel se afastando com as malas no porta-malas. O Alexandre ia no banco de trás, acenando pela janela como se estivesse fazendo um desfile. Fechei a cortina e voltei a sentar na cama. As horas passaram devagar. Eu não tinha vontade de fazer nada.
Apenas fiquei ali, pensando em tudo o que tinha acontecido, em todos os sinais que talvez eu tivesse ignorado ao longo dos anos. Será que o Daniel sempre foi assim e eu não quis ver? Ou ele realmente mudou depois de casar? Já era fim de tarde quando meu celular tocou. Era o Daniel. Não atendi. Tocou mais 2 vezes seguidas. Continuei ignorando. Então começaram a chegar mensagens. Primeiro dele, depois da Camila. Li todas, mas não respondi nenhuma. Pai, liga pra gente urgente. Paulo, aconteceu uma coisa estranha aqui no hotel. Pai, atende o telefone. Eles falaram que você cancelou a viagem. Isso é verdade? Imaginei a cena deles chegando no resort, animados. O Alexandre com aquele sorriso prepotente e, de repente, sendo informados pela recepção que não havia reserva, que o pacote tinha sido cancelado por motivo de saúde dos passageiros. Imaginei a cara deles de confusão, a vergonha de estar ali sem ter para onde ir, tendo que voltar para o aeroporto e pegar um voo de volta. Sorri pela primeira vez naquele dia. Não era um sorriso de alegria, mas de justiça, de quem finalmente tinha feito valer seu próprio valor. O celular continuou tocando até tarde da noite. Eu estava deitado, olhando para o teto, quando ouvi a campainha. Era quase meia-noite. Não me levantei. A campainha tocou várias vezes. Depois ouvi batidas na porta. A voz do Daniel gritando: Pai, abre essa porta! A gente precisa conversar! Continuei deitado, em silêncio. Depois de um tempo, as batidas pararam. Ouvi o carro arrancar e o som se afastar na noite. Nos dias seguintes, o telefone não parou de tocar. Mensagens, ligações, até a Camila tentou me procurar no portão de casa. Eu não atendia ninguém, não abria a porta, não respondia mensagens. Mandei trocar a fechadura da porta para que a chave do Daniel não funcionasse mais. Bloqueei os números dele e da Camila no meu celular. Minha irmã, que mora em outro estado, ligou preocupada dizendo que o Daniel tinha entrado em contato com ela, pedindo para ela falar comigo. Expliquei para ela o que tinha acontecido e ela ficou chocada. Disse que eu tinha feito certo, que aquilo foi uma falta de respeito absurda. Me deu apoio e disse que ia conversar com o Daniel, mas deixei claro que não queria mais contato com ele. Foi difícil tomar essa decisão. Afinal, era meu único filho, a pessoa que eu mais amei nessa vida depois da minha esposa. Mas o que ele fez não foi só me tirar de uma viagem, foi me humilhar, me descartar, me tratar como se eu não tivesse valor. E pior, permitiu que o sogro dele risse da minha cara, debochasse de mim na minha própria casa. Passei semanas processando tudo aquilo. Teve dias que pensei em ligar para ele, em tentar conversar, em dar mais uma chance, mas sempre que pegava o telefone, lembrava da cena dele entrando em casa e dizendo aquelas palavras, lembrava do Alexandre com as malas prontas, tirando onda, e a raiva voltava, junto com a tristeza. 1 mês depois do acontecido, recebi uma carta do Daniel. Ele não podia mais me procurar pessoalmente, porque eu não atendia a porta. Então, escreveu uma longa carta pedindo desculpas, dizendo que tinha sido um idiota, que se deixou influenciar pela Camila e pelo sogro, que arrependia de tudo. Dizia que queria me devolver o dinheiro da viagem, que queria consertar as coisas. Li a carta inteira mais de uma vez. Chorei lendo, mas não respondi. Algumas coisas não têm volta. Algumas feridas são profundas demais para cicatrizar. Eu tinha dedicado minha vida inteira para aquele homem. Tinha aberto mão dos meus sonhos para realizar os dele. Tinha trabalhado até a exaustão
para que ele tivesse um futuro melhor. E na primeira oportunidade que teve de retribuir, de me fazer feliz, ele me descartou como se eu fosse lixo. Hoje, 6 meses depois, continuo sozinho. Minha rotina voltou ao normal. Acordo cedo, faço minhas caminhadas no parque, assisto meus programas na TV, leio meus livros, mas a casa parece mais vazia, mais silenciosa. Não tem mais almoços de domingo, não tem mais visitas, não tem mais aquela sensação de ter uma família. Às vezes, me pergunto se fui duro demais, se deveria ter dado uma segunda chance para o Daniel. Mas então, lembro que respeito não se pede, se exige. Lembro que dignidade não tem preço. E lembro principalmente que eu mereço ser tratado com o mínimo de consideração, ainda mais por alguém que eu criei e amei incondicionalmente. Aquela mala nova que eu comprei para a viagem continua guardada no armário, sem nunca ter sido usada de verdade. Às vezes, olho para ela e sinto uma pontada de tristeza, mas também sinto orgulho de mim mesmo. Orgulho por ter tido coragem de me valorizar, de não aceitar ser tratado como inferior. Não sei se um dia vou perdoar o Daniel. Não sei se ele realmente entendeu a gravidade do que fez. Não sei se a Camila e o Alexandre se sentem mal pelo papel que tiveram nessa história. E, sinceramente, já não importa tanto assim. O que importa é que aprendi que a gente não pode permitir que pisem na gente. Não importa quem seja a pessoa. A viagem que seria a realização de um sonho se transformou na pior experiência da minha vida, mas também me ensinou uma lição valiosa sobre valor próprio, sobre limites, sobre o que a gente aceita ou não nas nossas relações. Perdi um filho, mas ganhei de volta meu respeito próprio. E talvez, no fim das contas, isso seja mais importante do que qualquer viagem para a praia.